Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Hoje nós estamos aqui de volta, ele que volta aqui ao nosso programa, Zeca Viana, né? Para poder falar um pouco do que aconteceu nesse ano todo, né? Do que ele produziu, do que ele veio produzindo, de como ele transformou um período difícil, de dor e outras coisas mais em arte, né? Em formação. Artista é assim mesmo, né? Olha para as coisas assim, para o mundo e já vê um negócio bonito, né? Enfim, mas é um trabalho muito massa o que ele está fazendo, o que ele está desenvolvendo. Da carreira dele nós falamos no nosso primeiro papo, então a gente vai só dar uma pincelada hoje aqui, mas na verdade vamos falar desses novos projetos, nesse período de um ano que ele passou, nas dificuldades e nas glórias, né? Como diz Paulo Brasileiro, dias de luta, dias de glória. Então eu vou chamar aqui para a nossa nave, deixa eu só preparar aqui, já está tudo certinho aqui. E aí, Siciliano, tudo bom? Tá me ouvindo aí? A voz chega, a imagem... Agora sim, agora totalmente excelente. Deixa eu só subir a minha Tá me câmera. ouvindo? Perfeito. Chupa! Seja muito bem-vindo, Zeca Viana, cara. Quanto tempo, quantas coisas, né? Quantas coisas e quanto tempo. Como você está? Seja muito bem-vindo. Pô, eu que agradeço aí o convite. Eu já sou fã aí do Starfleet, sempre vejo os vídeos e tal. Mas o trabalho que tu vem fazendo aí, assim, independente da cidade, né, com os artistas e tal, sempre acompanho, sempre tô aí sacando as novidades aí. E queria te agradecer o convite, um prazer estar aqui com vocês. Oh, coisa boa. Muita coisa aconteceu, né, durante esse período. A gente sabe que para a vida basta um segundo para tudo mudar, né? Imagine um ano, né, Zeca? E você, deixa eu só ligar aqui umas coisas para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Agora sim. Está acompanhando a gente aqui nos outros canais, YouTube, Twitch, Twitter e Facebook, rapaz. Hoje o tio Zuckerberg deixou. Muitas coisas aconteceram, né, Zeca? E para quem não conhece ainda, eu queria só que você desse uma rápida pincelada para quem talvez ainda não o conheça, né? Quem é Zeca Viana, por gentileza? Cara, eu sou um cara que gosta de música, gosta de pesquisar, gosta de estudar áudio, estudar gravação, estudar, enfim, coisas que eu curto, assim, filosofia e tudo mais. Sou um cara que gosta de pesquisar música. Basicamente é isso. É, ele foi bem discreto, né? Zeca Viana já vem nessa levada aí de música já tem um tempo, né? Desde a década de 90. Já participou de bandas com expressão nacional, depois lançou sua carreira também com expressão nacional e internacional. É o cara que produz, né, o chamado lo-fi, né? E além de ser, como ele mesmo falou, né, além de estudioso, professor, né, e está aí envolvido, tudo dele aí gira em torno da música, tudo dele gira em torno da arte, né? Então, antes da gente começar, né, falar um pouquinho assim o ano de 2020 para você, eu lembro que quando a gente bateu aquele papo lá atrás, você estava prestes a lançar o seu disco, o Trema, né? Que Foi. foi muito bem recebido. Como é que foi a sensação depois que você lançou? A gente sabe antes, está lá guardadinho na nossa entrevista, quem quiser assistir no YouTube está lá. Mas quando você lançou e depois, como é que foi a recepção? Como foi que aconteceram as coisas com o Trema? Era um disco que eu já vinha gravando há muito tempo, né? Eu estava com ele desde 2017, já com coisas gravadas e tal, e pesquisando, né, timbres, pesquisando texturas e tal. E foi um trabalho realmente de pesquisa do álbum, né? E depois que ele saiu, eu pela primeira vez assim fiz um trabalho de planejamento de lançamento, coisa que eu não tinha feito direito nos outros. Os outros tinham sido muito atropelados, né? Tipo, o processo todo. E dessa vez eu fiz um planejamento de lançamento do disco, né? E foi no meio da pandemia, né? A pandemia já tinha estourado e tal. E aí eu fiz o planejamento e decidi lançar no meio da pandemia mesmo, assim, não queria mais esperar o disco ficar velho para mim mesmo, né? Porque quem é músico sabe que
você vai guardando aquilo ali. Uma hora você tem que soltar o disco, né? Senão mesmo, você mesmo cansa do trabalho. E aí eu soltei no momento certo, assim, até a pandemia me fez acelerar o processo, né? Mais em casa, gravando e tal. E aí eu preparei o álbum dessa vez planejado, né? Com realmente uma assessoria de imprensa que eu nunca tinha contratado. Foi a primeira vez e foi bem positivo, assim. Trabalhei com o Jarmerson, né? Do Coquetel Molotov. Foi bem positivo e, assim, pretendo fazer isso nos próximos lançamentos também, porque eu acho que é um caminho interessante para você alcançar novos espaços, né, virtuais que de repente você não alcançaria só colocando o álbum em uma plataforma, assim. Aí É. foi bem legal, assim, tá sendo bem legal. Ainda estou recebendo muitos feedbacks positivos assim desse disco. Eu particularmente, Zeca, eu digo sempre assim, né, para mim, para as pessoas, que o Trema é um disco que eu redescubro a cada vez que eu ouço. Eu confesso que para ouvir um disco, né, eu chego, escuto todo da primeira vez, depois eu vou voltando para uma, outra que me chamou a atenção, aí depois eu volto para as outras e depois escuto o todo, né? Eu sou assim. Então, assim, tem faixas no seu disco que podem até passar despercebido para quem ouve a primeira vez, né, no Trema. Mas quando você volta e ouve novamente, você fica, cara, essa aqui vai ficar guardadinha, sabe? É um disco muito gostoso de ouvir. Parabéns, bicho, ó. Parabéns mesmo. Eu não vou rasgar cedo hoje aqui, não, prometi. Né? Tem um lenço aqui para eu chorar, mas brincadeira. Mas parabéns mesmo. Um dos melhores discos, né, da cena pernambucana, né, que está nacional. Nacional mesmo, eu falo porque merece sim. É um trabalho que tem que ser propagado por aí, como tantos outros que a gente tem por aqui. Né? Você, né, eu já vou emendando aqui um negócio, você que já vem com um projeto, né, além de tudo, a gente esqueceu de falar aqui no começo, além de tudo, você é apresentador, idealizador e apresentador de um programa de rádio, né, do Recife Lo-Fi. Você é um cara que, como você já falou no começo, é um cara que pesquisa, que gosta de ouvir e tudo mais, e o Recife Lo-Fi é uma prova disso. Né? Fala um pouquinho pra gente do que é o programa, para poder a gente tocar num assunto aí e depois deslanchar nos novos projetos. O Recife Lo-Fi foi um projeto que eu comecei em 2010 ainda, que era uma ideia de uma coletânea da galera que estava gravando em casa aqui em Recife, né? Na época eu morava em São Paulo e sempre a galera me perguntava o que é que tá rolando em Recife, quais bandas estão rolando em Recife e tal. E tinha muita gente gravando em casa na época, assim. Tava começando essa coisa do home studio a se estruturar mais. E eu sempre tive essa ligação com o home studio, né? Desde a época do Asteroide B612, que foi uma outra banda que eu tive. Desde a virada dos anos 2000, né? Gravando com Polydriver, Zero Kelvin. Polydriver gravou lá num estúdio de Engenho Velho, de Viana Júnior Viana, que é um xará meu, lá em Engenho Velho. E eu aprendi muito gravando lá. E foi assim que enfim, comecei a pensar em fazer essa coletânea. E a coletânea teve 5 volumes, né? Com shows, sempre shows de lançamento e tal, que é no YouTube, para quem quiser ver. E aí, quando a gente fechou o ciclo de 5 lançamentos, 5 volumes da coletânea, com uma porrada de gente participou e tal, surgiu a ideia de fazer um programa na Frecaneca FM. Eu já ia nas reuniões, né, da Frecaneca que rolavam, porque eu me interessava pela rádio mesmo, independente de pensar num programa. E aí surgiu a ideia de fazer o programa. E a gente fez, eu e Camila, a gente montou a ideia, né? Camila ficou com a parte de divulgação, de produção e tal, já vinha fazendo produção também, e apresentação também. E aí a gente pensou em fazer, foi aprovado, né? Aí a gente está na segunda temporada, foi aprovado pelo Fucultura agora, 40 programas, e a gente está na segunda temporada, retomando agora, né? Mas esses programas, sempre buscando isso, música independente, gravação caseira, mas a galera fala, o Recife Lo-Fi só pode ser música Lo-Fi. Não, a gente é música independente de forma geral, assim, a gente não tem não é xiita a esse ponto, né? Sim, Então, sim, é é um verdade. programa de música independente que eu curto pesquisar, recebo muito material, né? Sempre alguém está me enviando alguma coisa, perguntando minha opinião e tal. Eu acabei juntando isso tudo num programa de rádio, né? Que eu sempre gostei de rádio também. E é massa estar na rádio, né? Tipo, uma rádio pública e tal. É uma experiência boa para mim, assim, pessoalmente, né? De estar desenvolvendo essa coisa de falar, de organizar as ideias, né?
É massa, velho. Levar a galera assim para tocar numa rádio e você escutar que aquilo foi você que organizou, né? Eu acho que você sente um pouco disso com o Starfleet, né? É uma sensação aí. É, cara, tem essa sensação, né? Eu gosto muito do Recife Lo-Fi, do programa. Ele tem uma pegada muito similar assim a gente, né? Não é segredo, já falei da outra vez, né? A Starfleet Music, ela começou realmente com as ideias assim, de umas ideias que eu troquei contigo lá atrás, numa festa que a gente encontrou. Anyway, e você já falava que queria fazer um negócio de rádio e tal, me recordo bem, né? E a gente foi nesse caminho aí, caminhos parecidos, né? Porque a gente acredita na música, e a música independente tem seu brilho diferenciado, porque ali o artista é ele mesmo, né? Ele consegue ser ele ali dentro, né? Eu acho muito bom. Agora, deixa eu só fazer uma pausa rapidinho aqui, Zé, pedir licença a você, porque a galera está entrando, bastante gente aqui, e tem uns comentários muito legais. Vou ler primeiro os comentários aqui que estão no Instagram, né? Deixa eu ver aqui. Ó, seu amigo Cassiola, Cassiola, vamos Linha. deslanchar, né? Cassiolinha, vamos deslanchar, né? Ele aqui dizendo, ó, a fusão de Carlos Miranda e Benito de Paula. Já pensasse, Zeca? Fogo, né? A pessoa tem... Já não bastava eu chamando você de Quitaro, de Recife, mas aí veio outro. Aí você deu um trato aí na Juba, pronto, deixou de ser Quitaro. É, Aí vem cá. cortada. Dá uma cortada aí. O Edu Rock Cabo está aqui com a gente, ó, batendo palmas para você, né? Ah, a Camila entrou, né? A Camila Taide, né? Sua parceira de tudo e competentíssima nas coisas que ela vem fazendo junto com você, né? E o Cassiolinho que chamando de Camila Chan, né? E por aí vai. A Jacinto está aqui conosco. Jacinto, seja bem-vinda, Jacinto. Jacinto mandou um coraçãozinho para ti, né? Muito legal. Kira Derni, nunca mais esqueço de pronunciar o nome dela, está aqui com a gente agora também. Mas temos também aqui, ó, pessoas na Twitch e no YouTube comentando aqui conosco. Né? Primeiro o Paulo avisando que estava sem som, já corrigimos. É muito pitoco fazer ao vivo, Zeca. É Você, muito louco, né? E você massa, grava cara. os... Galera massa aí entrando. Queria mandar um beijo, um abraço para todo mundo aí. Cacciolinha, Jacinto, Kira. Só gente talentosa aí que eu admiro bastante aqui na produção musical da cidade. Prazer estar aqui com Enio, vocês. Enio Homem Borba, dizendo aqui, ó. E a Enio. live dele, gosto muito do trabalho dele. Já acompanhava Enio desde a época do Le Boutier, né? Em alguns Sim, shows. Já fui em alguns shows. Curtia muito também a banda. Le sim, Boutier. sim. Ó, Pedro Vilela está aqui com a gente também pelo Pedro, YouTube. a Dali, gente Dali Zeca. falando na Frecanec FM também. O hit do verão de 2020. E é? É o quartinho, eu gosto bastante. Ah, sim, 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 sim. É o hit do verão. Olha aí, hein? Não teve hit de carnaval, mas É, tem o hit do verão todo agora. eu brinco com eles, que é o hit do verão. Eu gosto muito dessa música. Massa. Mas é, cara, vamos voltando aqui, né? Uhum. E você falou um pouquinho do Recife Lo-Fi e tal, e a gente falava do Trema, né? De como foi quase um ano depois para cá. E você passou por um momento, né? Momentos aí. Gente, para que você. Se vocês acham que a pandemia parou a vida das pessoas, realmente, a pandemia foi muito ruim em muitos aspectos, tiveram seus frutos, mas, enfim, de uma maneira geral, é terrível, né? Principalmente a forma do enfrentamento que as pessoas foram tendo, enfim, as ações e as políticas públicas, etc. E esse cidadão que aqui está, Zeca Viana, teve uma experiência amarga, né? Muito amarga, e dela, veja como é que é o artista, né? Tirou o que podia de brilho, de aprendizado para transformar em arte. Conta essa história pra gente aí dessa sua dificuldade, Zeca, em um ano. Na verdade, o que eu tive, assim, de forma mais ou menos resumida, porque é uma história muito longa, né? Eu tive um problema raro na vesícula, chamado síndrome de Mirize, que é um problema que dá quando a vesícula está tão inflamada que ela começa a pressionar os dutos biliares e se torna uma coisa só e começa a inflamar. Isso dentro de você, né? E eu não sentia nada, eu não sentia dor nenhuma, não tinha, era assintomático. E quando eu fui sentir, já foi uma dor muito forte
E quando eu acordei no outro dia em casa, eu e Camila, a gente morava nas Graças na época. Quando eu acordei no outro dia, eu estava completamente amarelo, a pele toda amarela, que é icterícia, né? Que é justamente o líquido biliar, que ele começa a se acumular e começa a espalhar pelo corpo. Então, fui para emergência, estava sem plano de saúde, válido na época, fui para emergência do Getúlio Vargas. Não, eu fui primeiro para a UPA, depois para emergência do Getúlio Vargas, e de lá fiquei na emergência ainda. E eu não podia ir embora, porque ou você operava ou você morria. Então, eu tinha que ficar. Então, eu fiquei lá e fui para subir para a enfermaria. E ao todo, que eu lá na revista Continente, né, que Débora me convidou para falar sobre isso. Ao todo, eu passei 40 dias internado, resumindo, assim, para poder resolver o problema. Mas aí passei por na cirurgia. Depois eu tive uma infecção hospitalar e fiz uma outra cirurgia. Fiquei com 3 drenos ao mesmo tempo. E isso lá no Getúlio Vargas e Camila lá comigo e tal. E foi algo realmente grave. Assim, pessoas morrem por causa disso. E sobrevivia. Eu e Camila a gente achou, né? Na verdade, que foi quando eu fui fazer a cirurgia, que eu estava com a infecção muito forte, eu não conseguia respirar mais e tal. E eu achei que ia morrer. Na verdade, a verdade é essa. E foi agora em janeiro, eu tive alta no final do ano em casa, e quando foi em janeiro, infecção. Que foi uma infecção subfrênica que a gente já imaginava que ela poderia acontecer, porque eu fui aqui. Por causa da operação, né? Eu fiquei horas na mesa de operação, então criou um coágulo em cima do pulmão. E aí dessa vez o plano de saúde já estava no plano de saúde, foi para a Esperança Olinda, passei mais 15 dias lá para tirar essa infecção. E aí eu ainda estou com uma prótese biliar, ainda está aqui, eu ainda vou ter que tirar essa prótese no tempo certo, né? Já estou sendo acompanhado por médico e tal. E foi isso, assim. Agora, o interessante é que a equipe médica do Getúlio Vargas, o chefe da equipe médica, o Dr. Márcio, ele tem uma banda de rock, né? Ele tem uma banda de rock. Fogo, né? Veja que qual a chance disso acontecer, né? Aí ele tem uma banda de rock, ele toca Radiohead, gosta de rock and roll e tal. E a gente acabou ficando amigo, entendeu? Nesse período ficou amigo. E aí ele é um médico que me acompanha. E assim, aí agora estou me recuperando bem, assim, com projetos e a fim de fazer as coisas, a fim de trabalhar Covid lá. Não sei como, porque realmente vi pessoas do meu lado morrendo com Covid. Teve um cara que estava no meu lado da enfermaria, que ele estava com Covid, foi entubado. E nem eu nem Camila a gente pegou. Então, realmente foi meio que um milagre, assim, porque a situação foi bem grave. E aí, mas assim, eu não tenho nenhuma cicatriz, nem nada, porque foi tudo feito por vídeo, né? E aí eu tenho só, assim, mas dentro mexeram bastante e tal. Mas eu consegui, assim, me recuperar. Graças a Deus, assim, deu tudo certo. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Verdade, aí, viu? Assim, a saída que eu tive foi tentar encarar isso de outra forma, porque era tão desesperador e triste estar ali na cama, porque você se sente preso, né? Você não pode sair. Tem que esperar a cirurgia, porque senão você vai morrer. Então você tem que ficar lá esperando. Não tem jeito. Então eu decidi fazer um EP. Eu decidi fazer um EP com do ambiente sonoro do Getúlio Vargas, né? Com alguns diálogos também e sons de alguns equipamentos também. E aí eu estou trabalhando ainda, porque foi muito material. Eu gravei muito áudio, né? Então estou decupando ainda muita coisa para saber o que eu vou usar, o que. Então dessa internação, no final das contas, é fantasmagoria, que é justamente essa coisa, não só que eu passei assim,
Mas também é um conceito sociológico, né, que fala de como a gente, às vezes, trata instituições como se elas fossem entidades vivas, né? Tipo, hospital público. Ah, é assim mesmo, não adianta resolver porque o hospital público é dessa forma. Mas só que o hospital é uma instituição que a gente cria, né? É como se a gente criasse uma instituição e ela se transformasse no Frankenstein contra a gente. Sacou? Esse é o conceito de Uhum. fantasmagoria de Walter Benjamin. E aí eu tive muita ajuda lá no Getúlio Vargas, agradeço aos os enfermeiros, os médicos. Galera, realmente ele trabalha no limite, assim. Agradeço mesmo, salvaram a minha vida ali. Essa aqui é a verdade. Flávio, né? Você falou, o chefe da equipe médica? É Márcio. Márcio. Rapaz, eu fico imaginando a cabeça do Márcio, né? Além de estar ali na função de O médico, nome ele com o dele? Zeca Márcio. Viana ali na mesa, ele ali, olhando É, ali, doutor né? Márcio. Tudo acontecendo e ele, rapaz, Doutor olha e isso, ele, doutor. rapaz, isso não pode estar acontecendo no meu turno, não, rapaz. Eu vou salvar esse homem de todo jeito. Já pensou? Mas Zeca, rapaz. É, olha, esse trabalho que você. Perdão, eu já misturei as duas coisas. Eu ainda estou no processo aqui, porque como eu sou muito visual, né? Então eu estou criando todas as imagens aqui com o seu relato, né? Eu li a matéria da revista Continente. Para quem não leu ainda, eu acho que na edição digital dela dá para ler sim, né? E, enfim, foram depoimentos, situações, sensações angustiantes, né? Assim, para você, claro, não tem como descrever isso, mas para as outras pessoas, né, dá para visualizar bem. Você é um bom relator. E a partir daí, né, você veio criando esse primeiro projeto, né, agora que você está de volta à vida, né? Você falou aí do Fantasmagoria, que é o EP, mas não é só um EP, não é isso? É um projeto mais amplo. É uma ideia, é um conceito, na verdade, né? Explica pra gente esse projeto Fantasmagoria. Então, como eu estava dizendo, né, lá no Judas eu gravei muitos áudios do ambiente, dos corredores, e dos elevadores, de pessoas conversando e tal. Fiz muitos vídeos também, né? E fiz o texto da revista Continente, que é como se fosse um diário. Então, o EP ele vai ser um compilado disso, um vídeo que eu vou colocar no YouTube, disponibilizar. O EP vai ser a trilha, né? Vão entrar algumas fotos também que eu tirei. E o texto da Continente vai ser o relato do que aconteceu. Então, esse EP ele se obra, né, em texto, vídeo, fotografia e áudio. Né? Então, ele se fecha nessas quatro expressões, vamos dizer assim. E eu pretendo. E Voltamos? aí, tá me ouvindo bem Voltamos. agora? Sim, sim, voltamos. Travou um pouco. Foi É no isso. final do. Você falava do Ele, Fantasmagoria. não, esse EP ele funciona assim, né? Com os vídeos, o texto, as fotos e o áudio. Então, é um trabalho que conversa essas quatro linguagens aí. Mas, assim, disso tudo, porque é um assunto pesado, né? Tipo, falar de morte sempre é algo ruim, que a gente tá passando por esse momento, né? Mas, cara, eu tirei uma lição muito grande disso tudo que aconteceu comigo, assim. E mudei muita coisa em mim. E refleti muito sobre o que eu já tinha feito, o que eu queria fazer. Então, no final das contas, cara, eu agradeço, sabe, assim, Camila, que sabe quanto isso foi positivo para mim, saca? No final das contas, foi muito positivo. Assim. Isso, graças a Deus, estou É, recuperado, estou no caminho de recuperação plena. E bola para frente e trabalhar isso de forma positiva, né? Trabalhar isso de forma que possa servir de não para outras pessoas. eu acho que, eu penso, né, que quando a gente passa por experiências dolorosas, né, de perdas, né, seja em qual nível for, principalmente na nossa,
a gente sempre tem que tirar uma lição, né? Porque é nosso isso, né? A gente aprende, a gente vê tudo que fez e a gente vê tudo que quer fazer, poderia ter feito, que quer, que vai querer, enfim, tanta coisa vai surgindo. E muitos significados, né, daquelas coisas que passavam despercebidas, eles vêm à tona, né? A gente começa a perceber os detalhes, a gente começa a entender como a gente chegou ali naquele ponto, por que chegamos naquele ponto, né? Cada um de nós tem a sua missão. Eu acho interessante que agora eu não vou lembrar o nome do escritor, mas eu estava lendo um dia desse que dizia assim, perguntavam para ele lá, qual o sentido da vida? E ele dizia, o sentido da vida é aquele que você dá a ela. Então cada um tem a sua, né? E poder aproveitar, eu acho que você entendeu, né, como muita gente aqui que, enfim, possa ter passado por uma experiência parecida, né, ou de uma experiência de alguém do seu lado ou próximo ter partido de forma repentina, enfim, essas dores. Que o que vale mesmo é o caminho, né, o que vale é a jornada, porque o final, né, a parada final, o destino a gente já sabe qual é, né, e é justamente isso que a É, gente deve e pensar nesse também, momento. também as coisas que a gente produziu, né? O que é que a gente vai deixar, né? Porque todo mundo vai partir em algum momento, né? E o que a gente vai É, deixar, né? Isso que é importante, assim. é verdade. Bom, eu ia falar de mais um projeto seu, mas já que você tocou nesse ponto, e é interessante, né? O que é que você, Zeca Viana, né, pensa que já deixaria como legado? Ou que você ainda gostaria de deixar como legado? Cara, eu já gravei os discos, esses discos que eu queria gravar, mas eu queria fazer muito mais coisas. Queria envelhecer gravando, tá ligado? É o que eu queria fazer, era envelhecer gravando álbuns, velho, com 50, 60, 70 anos, até quando fosse possível, gravando minhas músicas, sem muita pretensão, tá ligado? Registrando, gravando as coisas que eu quero. Eu quero voltar a desenhar também. Que eu tenho até uns desenhozinhos quando eu era criança, eu desenhava uns Eu Supermans ia aqui. perguntar o que era Eu aquilo acho, ali atrás, né? quero voltar a desenhar, tá ligado? Quero voltar a pintar, quero voltar a escrever também. E eu quero produzir mais, tá ligado? Eu acho que ainda muito, queria produzir mais. E também por aí. Você sente que, como professor e como produtor, você sente que também deixa pedaços, fragmentos seus, um pouco do seu DNA naquilo que você toca junto às pessoas que você produz com elas? Eu acho que sim, eu gosto muito da aula, principalmente de filosofia. Gosto muito, assim, tipo, quem for meu aluno aí sabe que as aulas são meio heterodoxas, assim. É um negócio um pouco diferente do que normalmente se faz, tal. Gosto muito e também curto muito da oficina de gravação também, que é uma coisa que você vê efetivamente a pessoa conseguindo mudar a vida dela. Vai rolar o Festival Cartoneira, agora, no Internacional Cartoneira, e na semana que vem eu vou dar uma oficina lá, que foi aprovada pela Lei Blanc. Eu vou dar uma oficina lá no Festival Cartoneira sobre gravação e tal, e eu pretendo, a partir do mês que vem, tornar mais regular essas oficinas, assim. Agora que eu já organizei tudo que eu queria organizar aqui, né, no home studio e tal, queria Aham. começar a fazer isso, fazer oficinas regulares, né? Todo mês uma oficina de gravação, no outro mês uma oficina de mixagem, no outro mês uma oficina de masterização. E sempre pensando nessa coisa de equipamentos de baixo custo, né? Porque a gente não tem. Sim, Olha, querendo ou não, não adianta ficar pensando, não, tem que ser com Pro Tools, que tem que gravar com Pro Tools, tem que comprar um Mac, não adianta que não vai comprar. Eu mesmo não vou comprar. Não sei quem está ouvindo aí que vai comprar. Eu não vou comprar um MacBook para fazer produção musical. Vou fazer com que eu consigo, com o que eu tenho, né? Pela minha realidade. E minha é, realidade são equipamentos assim, que são de baixo custo em relação à produção musical que a galera faz, né? Assim, a alta, né? A galera que produz música de grandes artistas e tal. Até no Brasil mesmo, assim. Então, o equipamento que eu tenho é um equipamento simples, assim, mas eu curto o que eu tenho e para mim tá funcionando bem, assim.
Enfim, eu vou voltar nesse ponto. Deixa eu só ler um negócio rapidinho aqui, que o pessoal tá mandando, né? É bom a gente interagir aqui, porque, como eu te falei, né? A gente tem que cuidar. Eita, esqueci do Facebook, rapaz. Tudo bem, deixa ele lá quietinho no canto dele. Vamos voltar para cá. Mas olha, o Enio aqui falando pra gente, olha, essa reviravolta te fortaleceu, vai produzir muita coisa boa. Já começou, viu, Enio? Já começou. Né? Massa. Sigurdinho Spider está aqui com a gente, da banda Geração Mangue, né? Dando Queria boa mandar noite um aqui. cheiro que eu vi que entrou Zé Mário. Zé Mário entrou aí. Zé Mário Guerra. Deixa Zé eu... Mário, um grande brother, que tocou comigo durante muitos anos aí. E a gente se vê a cada 2 anos, mas é a mesma coisa. Zé Mário Guerra. Zé Mário Tocou Guerra. comigo. Ah, Zé Mário, como você... Um brother aí, que nem Matias também, a galera que sempre tocou comigo, das antigas aí. Desde o asteroide e tal. Foi mal, aí te interrompi. Não, não, tudo bem. Na verdade, vamos embora, porque as mensagens estão chegando, as pessoas estão entrando, né? E é bom a gente dar esse feedback para elas, porque elas estão aqui para ouvir você, ouvir esse papo e trocar também uma ideia com a gente, né? O Cacciola aqui, ó, se depender desse Mac, agora ia ter que mudar o nome artístico para Zeca Plana. Né? É verdade. É verdade. Olha, você estava falando de produção, né? E enfim, você já começou a falar cadê? Da cartoneira, né? Que a gente vai tocar nesse assunto. Tem dois projetos aí, né? Três, né? Que você já está engatilhado, né? A gente já falou aí do Fantasmagoria, né? E temos mais aí, vamos falar também mais um pouquinho. Você já começou a falar do projeto da cartoneira, né? Que vai rolar das oficinas, tem também o festival, né? E também vamos falar um pouquinho do EP Prado Tapes, o que é que vai se tratar. Mas para a gente já emendar no Prado Tapes, oficina, nesse ponto que você tocou nesse assunto, Zé, que eu até estava discutindo hoje com uma amiga minha que é produtora, jornalista, sobre o seguinte: as pessoas às vezes não entendem no mundo da música, né, a diferença entre você ter um produto, ter uma música, enfim, uma apresentação, seja o que for, uma música gravada, e você ter algo de qualidade. Mas que esse algo de qualidade não precisa necessariamente ter sido feito com com grande orçamento, com custos gigantes, não é? Então, como é que você enxerga essa Zeca? Você que é um cara que trabalha com lo-fi, que tem sim produtos de qualidade máxima, extrema, né? Vale salientar que, né, eu costumo pegar aqui, destrincho as faixas musicais às vezes aqui e vejo como é que estão os níveis dela. Então, assim, como é que você vê essa relação? Às vezes as pessoas se enganam, não é que um orçamento alto é garantia de um produto maravilhoso, bem feito, né? Mas tem gente que não faz isso, né? Você passa vergonha, né? Só porque gastou muito, acaba produzindo coisa que não. Como é que você vê essa relação custo, qualidade não e tudo mais? Tem duas coisas aí que eu sempre falo quando me perguntam algo parecido com isso, que é o seguinte: a qualidade artística de um trabalho, a qualidade artística não tem relação direta com a forma com que ela foi gravada. Ou seja, a qualidade artística de determinado artista, certo? Não tem relação direta com uma gravação hi-fi, por exemplo, com a produção de alto custo, com muita grana investida. Você pode investir uma grana altíssima e a qualidade não chegar, não bater. Então, essas duas coisas, elas não necessariamente caminham juntas. Você pode ter qualidade artística gravando com equipamentos de baixo custo, né? Não quer dizer que você vai fazer um material mal feito, né? Às vezes as pessoas pensam, não, o lo-fi tem a ver com ser mal feito. Não tem a ver com ser mal feito, né? Tem a ver com a ideia de você trazer elementos de estéticos, de ruído, vamos dizer assim, de equipamentos que estão hoje em dia considerados ultrapassados, mas que já foram hi-fi em algum momento histórico, né? Uhum. E de você trabalhar com essa estética. Isso não tem a ver com má gravação, ser mal gravado.
isso tem a ver com escolha estética, uma escolha artística, né? Uma escolha de texturas sonoras, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho um tape deck aqui de 1979. Tá tudo reformado e tal. Um cara de um canal chamado Das Antigas 80, que ele reformou para mim, lá de Curitiba. Sim. Esse é o CD 3500. Cara, ele é um hackzinho. Esse tape já foi considerado hi-fi, um produto de alta qualidade, quando foi lançado. Era difícil alguém ter. Mas hoje em dia ele é considerado um equipamento que não atinge o tipo de definição sonora que o padrão do mercado procura. Então ele é um equipamento considerado obsoleto, vamos dizer assim. Então essa relação hi-fi, low-fi, ela é histórica, né? Ela muda historicamente. Então quando um artista ele busca uma linguagem, tal, que eu gosto muito da gravação caseira e tal, porque eu posso buscar uma linguagem que ela tem liberdade para poder trabalhar com elementos de textura que eu quero trabalhar, entendeu? Então, eu acho que tem muito a ver com essa identidade artística. Qualidade artística não tem necessariamente a ver, não é uma ligação direta com a forma como aquele produto foi gravado. Então, você pode gravar num estúdio top, gastar 100 mil reais e a artística não ficar legal, as coisas não combinarem, não bater, a sua identidade não conseguir ser impressa no trabalho, tá ligado? Esse tipo de coisa. Entendi. Também vai muito, né, Zeca, assim, as pessoas também às vezes confundem qualidade, né, artista, assim, qualidade de produção com o que elas estão muito acostumadas ou que elas não curtem muito ouvir, por exemplo. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? A gente que está aqui em Recife, né? Quer dizer, você que está em Recife, eu estou aqui em cima, Ana. A gente tem aqui, né, em Recife, a explosão do movimento, né, brega funk, né, e por aí vai. Tem coisas ali, já, mesmo com pouco tempo, já dá para identificar que tem coisas ali dentro que são muito bem produzidas, né? É um tipo de som que eu particularmente não vou parar e ouvir. Não é o que me satisfaz, não é o que eu vou atrás, né? Mas eu olho com olhos com olhos técnicos, né? E ouvidos técnicos também, né? Então assim, tem coisas ali que são muito bem produzidas, enquanto tem outras que eu já ouvi que não, né? E mesmo sendo da mesmo artista, eu não sei como isso aconteceu, né? Não vou citar nomes e tal. Mas enfim, tudo passa pelo zelo, pela forma que você trabalha, né, a produção, a captação, a edição e por aí vai, né? Enfim. E a linguagem, como você falou, a linguagem que você quer dar, a linguagem musical do que você produz, né? Eu acho muito bacana. Falando em tapes, vamos a mais um capítulo de hoje, né, dos projetos Zeca Viana pós-experiência quase morte, né, vamos dizer assim. Tem um negócio aí, né? Tem um negócio aí de tapes, Prado. O que é isso? Esse EP que você está produzindo também, além do. O que é que tá travando? Tô ouvindo. Travou um pouquinho, mas agora já voltou. Não, é o seguinte, depois que eu saí do hospital e tal, que eu comprei esse deck e, enfim, consegui realmente investir num equipamento de home studio que eu queria, que é um equipamento mínimo, mas que para mim é suficiente para eu gravar as coisas que eu quero e tal. Então eu comecei a tocar muito violão, né? Voltar a tocar violão, voltar a cantar, que eu não estava conseguindo respirar direito, então tive que fazer fisioterapia pulmonar e tal. E voltei a tocar e cantar aos poucos, tá ligado? E estava tocando muito violão, comecei a tocar minhas músicas no violão e comecei a perceber minhas próprias músicas antigas de uma outra forma, tocando no violão. Eu nunca fui muito do violão, né? Sempre fui muito da guitarra, distorção, rock and roll, tal, barulho mesmo. E muito efeito, né? Muitos efeitos e tal. E aí, quando eu comecei a tocar, eu comecei a gravar. E aí, eu comecei a gravar e pensei em fazer esse trabalho, gravando músicas minhas em formato acústico.
né? E aí surgiu a ideia do Prado Tapes. A gente se mudou aqui para o Prado, é um bairro que eu estou gostando muito, bem tranquilo, arborizado e tal. E aí a gente... E isso sei lá, me inspirou a voltar a compor também e também a gravar. Então eu estou gravando usando essa gradientezinha aqui, ó. Eita, massa, Aí eu estou massa. usando ela, bem legal, Metal Bias. E aí estou gravando, comprei mais algumas fitas também e tal. Ó, Marcelo Shida tá aí, cara. Um grande abraço para você, Marcelo. Trabalhava lá no Show Livre em São Paulo. Pô, me ajudou bastante, sei lá, quando eu morei em São Paulo, lá divulgando o som. Grande abraço aí, mesmo. E pronto, Abraço, é isso. Marcelo. Marcelo trabalhou com Adeluna, grande Adeluna. E tá com o Interdê também, outro projeto bacana, né, em Recife, assim. Sim. Então pronto, aí voltando para a gravação foi isso. Comecei a gravar, interessar em mexer no deck, fazer essa conversão digital analógico, né, que é algo delicado, porque tem muito sinal de ruído, então é algo muito delicado o equipamento, né? Você tem que trabalhar ali com muito cuidado e tal. Então eu apanhei bastante ainda no começo, aí a sintonia, né, para poder tirar o melhor do deck e também trabalhar com digital. Aí eu estou fazendo esse trabalho. Eu coloquei uma música no Instagram, mas ainda realmente vou quando eu lançar o EP é que eu realmente vou fazer uma divulgação melhor assim, sobre esse trabalho. E pretendo lançar em Então, fita também. era isso que eu ia perguntar, né? Se vai vir em fita também, né? Vai vir em fita. Rapaz, rapaz, vocês que Igual estão esse querendo daqui, ó. comprar um Igual, aparelho, igual esse daqui, ó. cadê? Siciliano. Igual esse daqui, ó. Olha aí, rapaz. Rapaz, olha aí, ó. Que maravilha. Olha que belezura. Que belezura, rapaz. Vocês que estão pretendendo aí comprar, renovar aí seu aparelho de som, formas de ouvir música e tal, segura um pouquinho, rapaz, que você pode tentar comprar aí, vão logo procurando tocadores de cassete, porque Zeca entrou num ponto em que muita gente vem fazendo, vem trazendo também, até por conta até pelo papo que a gente já teve agora aqui, um pouco antes, né? Já deu para perceber que são incursões, né, diferentes e percepções diferentes de como você ouvia a mesma música. Eu tenho certeza que, só um exemplo, né, você sempre vai ter uma impressão diferente quando você escuta mídias diferentes. Né? Eu me recordo que, certa vez eu ouvi o disco, eu vou me lembrar agora de quem foi do Megadeth, acho que foi o Rest in Peace. E aí eu vi em CD. Ah, tá, beleza, ouvi. Aí um belo dia na casa de um amigo, aí tinha um vinil. Aí eu fui ouvir o vinil. Rapaz, eu comecei a ouvir uma conduçãozinha lá que eu. Rapaz, tem essa condução no disco. Botaram, gravaram Botou de Symphony novo. Destruction em vinil. Isso. Foi? Symphony of Destruction, né? Uma das músicas lá do Megadeth, tal, em vinil. Sim, sim. A Não, primeira vez que eu escutei Megadeth foi em Caruaru, cara. Na casa do meu primo Fulvio. Adolescente, então. O Megadeth eu vi, a primeira vez que eu vi foi em 92, bicho. Foi o disco lá, o Tu é Rust in velho, Peace. tu é velho. Ó, quem tem cabelo branco aqui é você. Eu não pinto, não. Mas é só o cabelo, né, que tá preto. Mas então assim, a percepção, né, musical, quer dizer, a percepção auditiva é diferente, né, de você ouvir uma fita cassete, você ouvir uma mídia no Spotify, você ouvir... Já tem, inclusive, essa diferenciação, você ouvir... Tem uns 2 meses, né, eu fiz uma experiência que eu recebi do Tidal, né, ouça isso aqui. Aí eu comecei a ouvir, rapaz, tá diferente. Eu já conheci essa música. Aí fui ouvir no Spotify, é diferente, rapaz. Será que é versão diferente? Não, não é, né? É a forma como ela é masterizada, como ela é aplicada, enfim, as camadas e tudo mais. Então fica a dica, né? Ó, providencie seus cassetes, porque o homem já lançou o Trema em O cassete. Trema eu tô preparando ainda. Na verdade, ainda não divulguei nada e tal. Mas eu tô preparando, fazendo alguns testes, né? E Eu aqui, só estou pressionando.
E aí hoje eu consegui terminar o projeto da gráfica e está Aham. aqui o tema em fita Olha, cassete, rapaz. né, tipo, lado A, lado B, tem um encarte também, tem Ah, qual um é a encartezinho, tem um encarte, menina encarte em fita cassete? Fazia tempo que eu não via, viu? e aí começar a divulgar ainda assim, quando eu tiver com. Essa semana, eu acho, essa semana aí vai fazer uma tiragem de 30 cópias. Quantas cópias? 30 cópias. Vai. Ê, rapaz. 30? Ê, rapaz, não é assim não. Bote o É, Pix aí, ó. Meu Pix para o treino é esse botar para aqui. vender, vou vender no Instagram, né? Que é uma forma também de renda, cara, nesse momento assim de pandemia. Sim, A gente tem que se virar, né? A gente tem que se virar sim. Uhum, e é uma forma de renda também, levantar uma grana e conseguir reinvestir, né? Comprar mais sim. fitas, fazer de repente dos outros discos, do Estância. É, eu acho bom. Eu apoio tudo. Essas iniciativas eu apoio, né? E olha, com relação a vender no Instagram, sim, é interessante, é bom, faça, né? E se você puder fazer eventualmente enfim, uma transmissão, qualquer coisa, bota lá também o Pix. O Pix veio para ajudar muita gente com isso, né? Tinha aquele negócio PicPay antes, né? Mas Vai o ser pelo PicPay Pix mesmo. você botava um QR Code, aí você para escanear aquilo, como é que você ia fazer se você estava com o celular na mão? Era difícil, né? Então, Ó, olha, olha aí, rapaz, você tá um danado, viu? Esse QR Code leva para tô onde? tecnológico agora. Oi? Camila disse que agora eu tô tecnológico. Camila disse que agora eu tô tecnológico. Descobri essas coisas todas aí agora. Olha aí, ó. Cassiolinha dizendo aqui, ó. Tem que arrumar um gradiente Garrett para curtir vinil. Olha aí. Fica Ah, aí. sim. É um próximo plano, né? Uma, 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 uma coisinha de cada vez. Aí a gente vai organizando. Rapaz, olha, Camila aqui comentando, ó, ele é tecnológico, ele. Eu não sei, Camila, acho que alguma coisa naquela cama de hospital, né? Trouxe aí um negócio no homem, mexeu, ele foi muito mexido por dentro, né? Como ele mesmo disse, né? E isso deu uma sacudida aí que o homem veio, tá parecendo Halls com Coca-Cola na boca, assim. Você toma e fica, refresca tudo isso, né? Porra, o homem gostei, gostei, Zeca, gostei. Parabéns, cara. Olha, deixa eu ver mais aqui algumas mensagens, a galera entrando aqui. Cassiolino dizendo, tenta lançar um LP. Rapaz, LP é um termo meio proibido hoje, nesse momento, né, Zeca? Com a alta do dólar, com tudo, bicho. Difícil fazer, difícil quem compre, né? Por enquanto, eu estou investindo só em equipamento mesmo aqui. Mas assim, eu tenho uma radiola lá na estância lá, uma CCE que destrói os discos, mas deu para ouvir bastante quando eu era adolescente. Ouvia muito LP, vendi muito, né? Mas eu tenho ainda uma coleção do Nirvana e dos Beatles em LP, eu tenho ainda, lá na estância. Mas eu tenho umas coisas, É, tem Stone Roses em LP, tem algumas coisas. Mas sempre é um negócio muito difícil de carregar, né? Quando você é. se muda para carregar, é horrível. Aí, então eu tô hoje só no Spotify e também em uns canais no YouTube massa, assim, que a galera coloca ripagem de LP, né? Coloca o LP em alta qualidade com a agulha de ouro, esse tipo de coisa, e você escuta em alta qualidade e tal. Massa, é por aí mesmo, é por aí mesmo. Eu ainda tenho os CDs, né, e ainda compro mais. E, e Então, aí eu estava conversando hoje com Panso, Pansolino. vamos. Tava Uhum. conversando com ele hoje e a gente tava conversando, cara, daqui a pouco vai ter a volta do CD, revival do CD. Em breve, Rapaz, já não é tô que é vendo aí, mesmo? vai É rolar. mesmo. A Amazon já tá começando a vender muita coisa de CD e tal, reedição.
E É daqui a pouco vai mesmo, aparecer bicho. os caras dizendo, não, mas o CD é melhor porque não sei o que, você tal. Tu vai ver, daqui a pouco aparece. Vai ter É revival. verdade. É verdade. Ele mesmo está produzindo umas coisas muito bacanas, né? O homem está vendendo até café com a cara dele, rapaz. É, velho, eu acho massa. Eu acho massa. Ai, joia. Zeca, o tempo aqui voa, né, bicho? Mas deixa eu ver aqui mais uma. Ah, sim, vamos falar um pouquinho, né? Que é importante falar. Dentre esses projetos, né, nós já falamos do Fantasmagoria, né? Falamos do Prado Tapes, né? Que você tá. Fantasmagoria, para quem chegou agora, são as experiências que ele passou, né, no período que esteve internado, transformou aí em captação de áudio, tem a matéria na revista Continente, tem fotos, tem vídeo, tem um monte de coisa que ele está juntando aí num projeto muito bom, áudio, vídeo, uma coisa completando outra, né? Então, vai rolar, tá chegando, tá chegando. O homem também aí adquiriu um processo aí diferente para gravar, né, e para mixar as coisas. E aí veio a ideia aqui da Prado Tapes, que ele pegou aí músicas dos discos, novas versões, assim, novas impressões musicais, não são novas versões, são novas impressões musicais acústicas, né, violão, gravando aí pra gente. Já fez aí o marketing, daqui a pouco ele vai lançar a marca Zeca Viana Tape Decks, né, que ele vai daqui a pouco ele vai estar botando aí, que o homem não para, né? E ele começou a falar, falamos também um pouquinho do Recife Lo-Fi, do programa que está voltando, né? Essa nova temporada, programas inéditos. Falamos de produção, falamos de qualidade de som, enfim. Mas aí eu queria falar aqui um pouquinho, tem um último projeto, que na verdade se divide em dois, né? Chamado Cartoneira, Cartoneira, Sim. né? Festival e oficina, que você falou um pouco da oficina, mas fala pra gente, explica pra gente aí, tanto do festival quanto da oficina mais um pouquinho. O Festival Cartoneira é o Festival Internacional Cartoneira 2, né, que vai rolar agora, todo online, a partir da semana que vem, que é produzido pela Nós Pós, que é organizado por Alexandre, né, que também Alexandre Mello, que também produz o Recife Lo-Fi, também está na produção do Recife Lo-Fi. E é massa, né? A gente vai produzindo com os amigos, com as pessoas que a gente conhece e tal. E aí, eu gravei um pocket show. Eu gravei um pocket show aqui, no home studio. Gravei um Uhum. pocket show de 40 minutos, tocando várias músicas e tal, que vai ser disponibilizado pelo festival. E já gravei com o deck, né? Já gravei com os equipamentos que eu comprei novos e tal. E também vai ter essa oficina, né? Que vai ser uma oficina de gravação, mixagem e masterização. Que vai ser um esquente para o que eu quero fazer a partir do mês que vem, que é essas oficinas, né? Que também, como a gente está precisando, os artistas precisam de fonte de renda e tudo mais. E eu acho que isso vai vir num momento assim que é importante para a galera, que a gente vai entrar no lockdown agora, né? Essa próxima quinta-feira agora. Sim. Uhum. Então, de uma certa forma, a gente tem que usar esse tempo que a gente vai passar em casa de forma produtiva, né? Quem pode ficar em casa, né? Uhum. Tentar usar isso de forma produtiva. Eu acho que essa oficina vai vir num momento bom, assim, para a galera aprender um pouco como é que poderia registrar as ideias. Não precisa necessariamente, pô, eu vou abrir um estúdio. Não, cara, é importante para você gravar alguma ideia sua, tentar encontrar a sua identidade sonora, porque às vezes você gravando, você se ouve, você tem outras ideias, você vai num momento de reverberação com as coisas que você gosta, com suas influências, você vai lapidando o seu som para a sua identidade artística, né? Então, acho que é importante assim, sacar um pouco de produção, um pouco de gravação, um pouco de mixagem, um pouco de masterização, né? Eu acho que isso é fundamental hoje, assim, para um artista, para uma banda, para saber mais ou menos como você quer soar, né? Porque é muito diferente você dar, você, enfim, chamar uma outra pessoa para fazer. Você tem que confiar no trabalho daquela pessoa, né? Tem que ser um produtor que você curta. Um cara que eu gosto muito é o Aliciel, né? O Aliciel tem um Uhum. canal na internet e tal, que trabalha com ele mesmo, faz os equipamentos e tal. Acho foda, assim.
E, assim, é algo bacana, assim, você aprender um pouco disso, né? Eu não quero ter um mega estúdio, nem nada disso. Eu gravo na minha casa aqui, gravo alguns amigos e tal, e nessa pós-pandemia eu quero gravar mais, como eu já gravei Cassiola, gravei Sargasso Night Club, quero gravar Cássio 7, quero fazer Cássio. É que deu Cássio 7? pouca energia aqui, aí eu acabando a bateria daqui a pouco, mas eu vou botar na tomada se Que gra- precisar. E é isso, Você falou Cássio 7, importante, né? né? Ih, rapaz, será que caiu? O artista saber gravar suas coisas e tal. E aí o festival Cartoneira tem essa ideia do faça você mesmo, né? Voltamos. Opa, voltei aí. Sim, você está finalizando, né, falando da oficina, das pessoas que você gravou e que você pretende gravar mais uma galera boa, falou de Cássio 7, e depois disso foi tudo para o espaço. É isso, gravar será tipo quando passar essa pandemia aí, é, abrir um espaço aqui para gravar pessoas que eu gosto. Eu ia gravar uma música de Jacinto também, que eu acho massa, o trabalho dela. Aliar uma coisa que eu gosto, trabalhar um pouco com isso também, aliado ao meu trabalho de professor, pesquisador na UFPR. Bom, muito bom. Zeca Viana, teríamos. Não, já falamos do show também, né? Que vai rolar no festival. A partir da semana que vem, não é isso? Onde é que a gente pode acompanhar tudo isso? Tem o perfil da Nós Pós, né? Nós Pós, que é a produtora de Alexandre. Mas se colocar em Festival Cartoneira, eu acho que hoje mais não, mas amanhã, a partir desse final de semana, eles vão divulgar aí a programação, o Festival Cartoneira. É bem legal, assim, vai ter os pocket show, debate sobre literatura, né? Eu acho que vai ser bem produtivo, assim, poder participar. Massa. Bom demais. Bom, eu pretendo, acho que eu vou montar a agenda da semana que vem em cima do Festival Cartoneira, né? Eu acho uma boa, acho vocês também, né? Olha aqui, a Camila já me fazendo pegar o óculos, colocou aqui já o endereço, ó. Nós Produtora, né? Tudo juntinho aí, Nós Produtora. Nós pós-produtora. Nós Pós-Produtora. Isso. A programação saiu hoje no perfil. Então, ó, vai lá no perfil Nós Pós-Produtora para saber do Festival Cartoneira, né? Vai ter Pocket Show de Zeca Viana, vai ter oficina, né? As oficinas de Zeca também. E eu acho que você que está aqui acompanhando, tem uma galera muito boa que entrou aqui, que eu não falei, né? A gente tá no papo. Mas, ó, até cadê? O Juan, né? O Juan entrou aqui, né? O Juan Jobim, né? Ele que é o cara aqui da banda Virtus, né? Uma banda que vem fazendo um som e resgatando um punk rock muito, muito, muito bom, muito competente aqui em Recife, né? Um punk de verdade, né? Como a gente fala, né? O Cassiolinha dizendo aqui que o LP de Roberto Carlos, né? Enfim, que é Praga de Sebo é 50 conto, né? Enfim, vão lá, vão atrás dos seus decks, rapaz, que o homem está trazendo tudo de bom agora. Vai ter esse lançamento novo, tem aí o Trema, e, enfim, vai ter o Viana Pix. Vai lhe mostrar de novo ali. Saiu hoje, gente. Olha que legal. A arte, né? Enfim, Eu montei hoje, né? Estou empolgado. ficou bom, cara. Ficou bom. Essa capa do seu disco já é muito boa, né? Eu acho fantástica. Eu gostava muito do stand. Foto de André Siddhartha. Foi uma foto de André Siddhartha. A Sim. gente nem esperava que. A gente nem esperava que, assim, ia casar de ser a capa do disco, né? Porque eu nem tinha começado a gravar esse disco, eu acho, ainda.
quando ele tirou essa foto, foi para um trabalho, mas aí casou com a ideia. E assim a gente vai produzindo, junto com outras pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho. Sim, verdade. Bom, gente, é o seguinte. Você tá afim de ouvir um som? Cara, eu quero conhecer um som massa, não conheço ainda. Deixar ele aqui rolando do começo ao fim. Vai lá em Zeca Viana, ouve o Trema do começo ao fim. Você vai fazer uma viagem cósmica maravilhosa para dentro dos seres, né? E para fora também você vai e volta. É um negócio bonito danado de você ouvir esse disco. Várias sensações aí dentro, né? Registradas, gravadas. E, enfim, vale muito a pena você conhecer. E aí vamos ter esses produtos mais à frente. E, olha, chegou mais um comentário aqui, ó. O colega sabe dizer onde comprar o aparelho que toca fita cassete? Tem várias fitas. Juan, rapaz... Tem que garimpar, né? É, Garimpar. Mercado Livre, OLX, acompanhar alguns canais do YouTube, mas tem que ir com muito cuidado. Tem que garimpar cuidado aí, para não pegar um equipamento que não vai funcionar, né? eu tenho aqui, ali, tem o meu aparelhozinho de som, um Sony, que está ali parado, porque a plaquinha dele de entrada de fonte, a plaquinha da fonte dele queimou, e só quem vende é a própria Sony, e está faltando. É fogo, né? Parece que a Sony sai do Brasil também, né? É. Mas olha, tem um lugar Atualmente vai legal. parar, né, essas coisas. Tem um lugar legal também, sempre aparece, né? E aí acho que um lugar que é confiável. Ele inclusive já esteve aqui com a gente, que é lá na Música Urbana. Procura aí Música Urbana, que é uma loja de discos e tal, né? Lá de João Pessoa, né? O Robério, ele de vez em quando bota uns equipamentos lá também para vender, né? Então, já é uma dica. É João Pessoa, mas ele manda, ele disse que manda. Então, Grande Robério, esse tape deck que eu comprei veio de Curitiba. Juntei uma grana, fui juntando, fui procurando. É isso aí. É garimpar, velho. É garimpar mesmo. garimpar, garimpar. Pois bem, Zeca, vamos finalizando, já estouramos do tempo aqui, né? Vamos deixar você descansar um pouco mais. Foi bacana o nosso papo, adorei, né, saber das coisas, esse Zeca Viana que veio, né, completamente recalchutado, modificado, mas mais vívido, na verdade, né? Não veio tão modificado, não, veio mais vívido, não é? Versão 2.0. Versão 2.0, exatamente, cara. Muito bom o papo com a gente. Eu fico muito feliz, né? Já disse a você que eu gosto muito do seu trabalho, né? Dos trabalhos que você faz, não só musical, mas de produção também. Eu já aprendi a identificar quando você bota a mão ali em alguma coisa. Rapaz, Zeca Viana passou por aí. Depois eu vou ver e passou mesmo. Ó, já sei que teve ali, né? De uma forma muito competente. Fica a dica para vocês, não só os discos do Zeca, o trabalho musical dele, mas o trabalho como produtor. Deixa passar isso tudo, ele já disse que está a fim de produzir mais coisas, que para ele, né, é um aprendizado, é uma troca, né, e é um cara muito competente em tudo que ele faz, e, enfim, fica a dica para todo mundo. Zeca, vou deixar a palavra aqui de encerramento com você, né, para deixar aqui registrado para as pessoas que estiverem assistindo a gente, então, agora ou a posteriori, porque depois aqui vai ficar registrado, gravado, vai até para o nosso podcast. Boa, Siciliano, queria agradecer, cara. Agradecer o convite. Acho massa o trabalho que você vem fazendo. É um trabalho constante, né? Isso que é importante. É algo que tem uma periodicidade, né? Queria te agradecer. Eu sempre estou acompanhando a galera aqui no Starfleet, vejo as entrevistas, já vi várias pessoas que passaram aqui, Jacinto, o Enio, enfim, várias entrevistas e tal. Acho massa o trabalho que você vem fazendo. Não só aqui no Instagram, apesar que a gente está em várias plataformas, mas com os videoclipes que você também está divulgando. E eu já te falei, né, que a gente está esperando você na Freicaneca FM. Starfleet tem um programa de rádio na Freicaneca. Eu acho que ia ser importante. Eu acho que ia ser legal você estar na rádio também,
que você é um cara polivalente, é um cara que está produzindo, é um cara que está ouvindo muita música. Eu acho que isso é importante, né? A galera em Recife não, muita gente em Recife não se ouve, não ouve os outros artistas, tá ligado? É, E assim, eu sou um dos caras que mais escuta as outras bandas aqui em Recife, velho. isso Pode é. parecer que eu sou meio isolado aqui no meu home studio e tal, mas eu escuto todo o material que a galera me manda. Então, porque eu tenho um programa de rádio, então toda semana na rádio estão rolando bandas e eu monto. Eu queria te agradecer é, por essa oportunidade de estar aqui. Foi massa trocar essa ideia contigo. E, velho, vida longa aí o Starfleet e a gente espera você na Frecanec FM. Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma coisa. É isso. Mandar um beijo aí para todo mundo que acompanhou. Agradecer a oportunidade. Rapaz, a pessoa fica até arrepiada. Só não pode chorar, gente, só não pode chorar. Chorar aqui, mas é tanto pitoco aqui, eu já falei no começo, né? Muito pitoco para apertar. Zeca, ai meu Deus, volte, Zeca, eu quero despedir de você. Ô Jesus, solta a conexão, Batman. Cadê esse homem? Vamos lá. Enquanto ele não volta, vamos ler aqui recadinhos da galera. Juan, aqui agradecendo, show, valeu, é isso mesmo. A Zeca tá voltando aí. Camila, um ótimo comunicador, sou fã. Obrigado, Camila. Eu sou fã do seu trabalho, cara. Você não faz ideia do que eu acompanho, viu? Porque eu não vou muito ali assim e tal. Mas eu sempre estou entrando e sempre vendo assim as coisas que você faz. Tem uns quadros muito legais, umas coisas suas que eu depois queria ver se transforma em quadro. Eu acho muito bacana. Jacinto entrando aqui, abraços, foi lindo. Jacinto, parabéns. E aí, Siciliano, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pronto. Carregou o celular, velho. Botou aí no. Tá na tomada enganchado, né? É. Mas tudo bem, a gente vai se despedir aqui. Né? Eu só queria dizer a você que obrigado pelo incentivo, por tudo mais, né? No começo do programa eu até falei sobre isso, né? Dos papos que a gente bateu, etc. Ó, rapidinho, Siciliano. Cara, Disconcert Records, essa loja aí que entrou aí agora, é Hum, uma loja incrível de discos lá de São Paulo. A galera me hum. ajudou muito quando eu estava em São Paulo, vendendo meus discos lá. Um grande abraço à galera da Disconcert, velho. Grande prazer Ó, aí. sejam Desculpa, bem-vindos, vocês da Disconcert Records, cara. Depois, eu quando vou te tiver passar passado isso tudo, pra galera, bem bacana, velho. vamos lá, cara. Depois, quando passar isso tudo, dá um pulinho em Sampa. Quero lá conhecer a Disconcert. Vou seguir agorinha. Vou seguir agorinha você, assim que terminar, que se eu mexer aqui, cara. Valeu pela dica, obrigado mesmo pela presença de vocês. E é isso, já passou, né? Já passou do tempo. Né? Sim, eu estava falando Você inaugurou aqui a nova fase do nosso Live Nights, mudamos o cenário para quem está acompanhando a gente no YouTube, Twitch, Twitter. Está vendo aqui que nós estamos numa espécie de varanda da nossa nave, uma cabine aberta, né? Não é mais aquela fechada. E tem bonitinho aqui, tem comentários, tem um monte de coisa legal. E nós vamos colocar aqui também informações mais à frente dos artistas que tiverem afim, né, de divulgar o seu Pix ou qualquer coisa assim, né? Porque agora a gente precisa realmente voltar a essa dinâmica. Então é sempre bom em tudo, né? E é isso. Um programa na Frecaneca, Zeca, tem um problema seríssimo. Olha aí o trema. Deixa ele assim, ó. Pode ficar assim até o final. Pode ficar. Oxe, tá aí. O homem fez hoje, não tá feliz, rapaz. Quero ver se só vão Número ter um. 30. 01, né? É. Serão 30 cópias, hein, gente? Assim que ele botar Já para vendeu, vender. já vendeu. Já vendeu? Já. Oh, Aqui tem dono já. ah, não. Eu pensei que foram as 30. Não, as 30 ainda Entendeu? não. Uma, pelo menos, já. Não, não. As outras. Ah, mas tá bom. É isso, gente. Muito obrigado a todos de coração. Deixa eu preparar aqui os controles para a gente finalizar a nossa conversa. Zeca Viana, você é um cara espetacular, fantástico, competente, sabe, em tudo que você faz. Muita luz para você. Né? Você já vinha carregando e agora mais ainda, né, depois dessa sua experiência. Felicidades para você, né? Camila que está aqui acompanhando a gente também. Né? E é isso aí, vamos embora, vamos todo mundo junto, porque dividindo a gente soma. Não é assim que se fala? É assim. Exatamente, Siciliano. Queria agradecer mais uma vez aí a presença, cara. Obrigado de coração.
Ô, coisa boa. E vamos junto aí fazer, fazer música, fazer comunicação, fazer arte, ocupar os espaços, né? Isso. E é isso aí. Espero a Starfleet Music na Frecaneca FM. Eita, velho. Eu vou ter que encontrar um formato diferente do Recife Lo-Fi, que Recife Lo-Fi é mestre, viu? Vai ser difícil. Inclusive, em primeira mão aqui, a gente vai ter entrevista com o Siciliano no programa Recife Lo-Fi desse mês. Ai, Jesus Cristo, amado do céu. A pessoa fica com vergonha. Vamos lá, vamos agitar esse Recife Lo-Fi, gente. Vamos agitar. Só para quem não sabe ainda, Recife Lo-Fi na Rádio Freicaneca 101,5, não é isso? Às 20 horas, toda quinta-feira. Certo? Exatamente. Bandas novas, entrevistas. Às vezes ele vai cascavilhar um material perdido que ele encontra, como foi quinta-feira passada, né? De uma galera boa. Inclusive, Zeca, amanhã no nosso programa, no Fleet Videos, é isso que eu queria falar, né? Nós sempre tem, no meio ali deles, a gente coloca um quadro chamado Clipe Retrô. E o clipe retrô de amanhã, vai ser bom. Acho que você vai gostar. Você vai gostar. Amanhã, ligado então. Vou estar ligado para sacar qual é esse clipe. Amanhã vai ser um clipe perdido, viu? Muita gente diz, gente, eu nem lembrava que existia isso. É sério. Vai ver. Fica esperto, fica esperto. Gente, valeu. Boa noite, vamos embora. Vamos fechar aqui a barraca, desligar aqui os controles da nave, devolver Zeca para o ambiente dele, descansar. O bicho já está fechando o oi, nós também, né? E vamos seguindo aqui. Valeu, um cheiro grande para todos. A gente se encontra semana que vem. Amanhã tem Fleet Videos, 21 horas, YouTube, Twitch, Twitter, Starfleet Music, tudo junto. Tem coisa bacana, você comenta, você pede, você participa, você faz tudo, enfim, você é quem manda. Zeca, cheiro no coração. Valeu? Gente, até a próxima. Valeu, gente. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music.